Mais um vídeo, estamos iniciando mais um vídeo. Obrigado sobre suas bênçãos. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Barroso Regional ao vivo com vocês aqui na Câmara Municipal de Barroso com o documentário de Santana, Devoção que Edificou a História. Vamos com o áudio ao vivo aqui na Câmara Municipal de Barroso, a devoção que edificou a história, comentário de Santana. A gente vai acompanhando aqui, ó, de artesanato aqui, ó. Muitas coisas bacanas que a gente pode ver aqui, ó. Olha. A gente vai estar começando, a gente mostrando aqui antiga Capela do Rosário, depois Paróquia de Santana, né? Senhoras e senhores, muito boa noite. É com muita alegria que o Instituto Histórico e Geográfico do Barroso recebe vocês nessa noite festiva, onde lançaremos o documentário Santana, a devoção que edificou a história. Para darmos início aos trabalhos, convido para ocupar em seus lugares à mesa o ilustríssimo senhor professor Alessandro Ferreira de Paula, presidente do IHG do Barroso. A excelentíssima senhora Maria Trindade Bedeschi do Nascimento, edil e presidente da Câmara Municipal.
Ilustríssima Senhora Edna Américo, secretária de Cultura, e aqui representando o excelentíssimo prefeito municipal, Anderson Geraldo Paulo. O ilustríssimo professor Pedro Moreira, arquiteto e urbanista. O ilustríssimo professor Dr. Douglas William Ferreira, confrade do IHG do Barroso e diretor da Escola Estadual Francisco Antônio Pires. O reverendíssimo padre Jorge Wilson de Carvalho, pároco da paróquia de Santana do Barroso. Convido ainda para ocupar em seus lugares a bancada à minha esquerda os membros do IHG do Barroso. O ilustríssimo senhor Nilson Alves de Freitas, primeiro secretário. O ilustríssimo senhor Emerson Carlos de Mello, segundo secretário. O ilustríssimo Emerson Ferreira da Costa, confrade. Registro a presença das seguintes autoridades civis e religiosas, desde já agradecendo a participação. Ana Roberta, assessora do representante vereador Joelton. Luciano do Nascimento, radialista e fundador do IHG do Barroso. Wembley José Pinheiro, presidente da Escola de Samba. Luiz Moreira, ex-vereador. Jean Sandim, vereador. Baldonedo Arthur Napoleão, ex-prefeito. E Paulo Murilo Goulart, presidente da APIDBAR. Convido os presentes para, de pé, cantarmos o hino nacional brasileiro.
Passo a palavra ao ilustríssimo senhor presidente dessa reunião, o professor Alessandro Ferreira, que fará a abertura dos trabalhos. Sob o manto da Mãe de Maria, tu nasceste cidade cristã, e assim verás o amanhã. E o seu futuro maior há de ser. Já dizia tu bem, poeta, que antes era só o barro, agora é barroso. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do Instituto Histórico e Geográfico. Boa noite, Maria Trindade, presidente da casa, do qual eu agradeço por permitir estarmos aqui hoje lançando este documentário. Boa noite, Edna, representando o prefeito municipal, leve aí o nosso abraço, nosso agradecimento pela parceria com o Instituto. Boa noite, reverendo Jorge, obrigado por nos permitir, como Instituto, adentrarmos ao templo de Santa Ana e fizermos lá algumas imagens que hoje iremos exibir aqui. Muito obrigado e pela vossa presença também. Obrigado ao professor Pedro, pela iniciativa do trabalho, Douglas pela parceria. Obrigado, Jean TV Barroso, por estarem aqui conosco, os diretores, membros do Instituto, e a todos vocês que atenderam o nosso convite para estar aqui. Assim sendo, eu declaro aberta a reunião extraordinária do Instituto Histórico e Geográfico do Barroso de lançamento do documentário Santana, a devoção que edificou a história. Convidamos o ilustríssimo senhor Emerson Carlos de Mello, segundo secretário do IHG do Barroso, que se porte próximo ao brasão e nos explique sua simbologia. Você vai ocupar a tribuna mesmo? Presidente Alessandro. Sabe, vermelho. Segura. Presidente Alessandro, digníssimo presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Barroso, membros da mesa, autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, boa noite. O nosso brasão, ele é composto por um escudo sobre uma esfera argilar e dentro dele dois escudos, onde à direita temos a cruz de Cristo, representando nossas origens cristãs e portuguesas. À esquerda, a Capela de Santana, construída por Antônio da Costa Nogueira e marco de fundação da nossa cidade. E logo abaixo temos o Rio das Mortes, que é um importante marco geográfico do nosso município e da nossa região, tendo ao seu redor o nome do nosso instituto, Instituto Histórico e Geográfico do Barroso. Convidamos o Emerson da Costa, que fará o uso da palavra nesse momento. Pessoal, está chegando aqui ao vivo, estamos aí com o documentário Santana, a devoção que edificou a história. Excelentíssimo professor Alessandro Ferreira de Paula, na pessoa de que eu cumprimento toda a mesa, meus companheiros confrades do IHG e a todas as pessoas aqui presentes. A poesia que eu vou ler é de minha autoria e em breve estará no livro que será lançado. É uma poesia para o Instituto Histórico e Geográfico do Barroso.
com Antônio da Costa Nogueira, o passante por aqui cruzou. De Portugal veio e fincou imponente e real bandeira. Agora, nesse Instituto Nobre, de cuja memória se faz guardião, por terras de Francisco Antônio Pires, eis a sentinela do passado então. O rio que cruzou a história, no teu brasão corre sereno. Tu podes bem vigiar a memória de um passado doce e fraterno. Bem disse o poeta uma vez, que era só o barro antes, mas tu viraste a cidade que olhamos como amantes. Nobre Instituto Vigiador, de memória barrosense, do passado traz lembrança, no futuro permeia esperança. A matriz imponente agradece a quem cuida de lembranças. O que outrora foi esquecido, acordou quem olhará. Avise-nos do que houve, leve-nos ao que haverá. Obrigado. Convidamos para usar a tribuna o ilustríssimo senhor professor Pedro Moreira, idealizador do projeto, que nos falará sobre sua vida acadêmica, suas pesquisas, a concepção do documentário. Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes. Cumprimento o professor Alessandro, também estendo meu cumprimento também a todos que compõem a mesa. Gostaria de iniciar externando meu agradecimento e respeito ao professor Alessandro e ao professor Douglas, que caminharam ao meu lado na concepção e realização deste documentário. Sem a parceria de ambos, este trabalho não teria adquirido a riqueza simbólica e histórica que ora compartilhamos com vocês. O documentário Santana, a devoção que edificou a história, nasce de uma pesquisa profunda, desenvolvida inicialmente para o meu trabalho de conclusão de curso, a qual resultou também no livro chamado Sagrado e Urbano, a Matriz e a Praça Santana como núcleo fundador da cidade de Barroso, e também traz a questão da identidade. Nele explorei a igreja e a praça como marcos fundadores e como expressões vivas da identidade do povo barrosense. Este documentário, agora prestes a ser exibido, representa um gesto singelo, porém essencial, de valorização da identidade cultural de Barroso. Por meio dele, convidamos cada espectador a lançar um novo olhar sobre os símbolos, aspectos arquitetônicos e elementos religiosos que compõem a história da Matriz de Santana. Muitos destes detalhes, confesso, me era até pouco tempo invisível. Como dizia o grande arquiteto Le Corbusier, a arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes dispostos sobre a luz. E talvez seja isso que este trabalho tenta fazer: trazer luz sobre o esplendor que por vezes ignoramos em nosso cotidiano. Dos tijolos de adobe, da primitiva erguida por Antônio da Costa Nogueira, aos vitrais reluzentes que iluminam gerações da atual matriz, a história de Barroso se revela tão rica quanto a de nossas vizinhas, São João del Rei e Tiradentes. O que nos falta, por vezes, é apenas um olhar mais atento, um gesto de reconhecimento e o desejo sincero de preservar aquilo que nos constitui como povo. A produção deste documentário foi feita com o coração pulsando a história. Utilizamos imagens inéditas, registros documentais e entrevistas. Buscamos construir não apenas um relato visual, mas um testemunho de fé, cultura e pertencimento. Que esta obra
possa ser, sobretudo, um arauto pedagógico, uma semente lançada à terra fértil da memória coletiva, para que as futuras gerações passem a enxergar com mais clareza a importância de sua história e de seu patrimônio urbano e artístico. Afinal, a cultura nos habita. Ela está nos gestos de nossos avós, nas brincadeiras de infância, na comida que compartilhamos e nas músicas que embalam a nossa existência. Não é preciso viajar a grandes cidades medievais para experimentar a força de uma identidade cultural. Basta começar pela nossa própria terra, o lugar que nos viu nascer e que molda diariamente quem somos. O próprio Hélio de Barroso nos brinda com palavras que traduzem este espírito. Sob o manto da Mãe de Maria, tu nasceste cidade cristã, tu cresceste cristã cada dia, e assim viverás amanhã. Mais adiante, se és agora cidade criança, teu presente é de paz e labor. No futuro é cidade esperança, feita de calma, cimento e amor. Que esta obra não seja mais uma lançada à fogueira do esquecimento, mas sim um marco, uma referência, uma tocha acesa para iluminar os caminhos da memória, da fé e da valorização cultural de Barroso. Que ela inspire escolas, famílias, pesquisadores e cidadãos a olharem com mais ternura e orgulho para a cidade que nos forma e nos acolhe. A todos, o meu muito obrigado. Convido para ocupar a tribuna o confrade e segundo secretário do IHG do Barroso, Emerson Carlos de Mello, que irá recitar os poemas Matriz da Minha Vida e Santana. Mais uma vez, boa noite, senhoras e senhores. O poema Matriz da Minha Vida fala sobre o templo, sobre as minhas experiências em seu interior e no entorno. Eu fui da Cruzada Eucarística, fui coroinha por muitos anos, e então eu falo sobre um pouco da minha experiência e sobre os sacramentos que são no interior da matriz, que são ministrados. O segundo poema, Santana, fala sobre a Senhora Santana, a devoção, a origem portuguesa e sua presença entre nós. Matriz da minha vida, contemplo suas formas majestosas, sua beleza sem igual. Paredes finas, góticas, apontando para o céu, buscando o infinito, convida-me a olhar para o alto, o eterno. És igreja, mãe amada de homens de valor que por ti passaram, que em teu interior se consagraram ao Altíssimo. Na minha pequenez contemplo tua grandeza. És imponente sem ser arrogante. És humilde, apontas para o céu. A todos acolhes. Para ti são filhos, são de casa. Adentro o seu interior tão grande, faço uma prece, elevo o meu coração, assim como são elevadas suas torres. Sinto-me acolhido, sento no banco na casa da mãe, vejo outros como eu a trazer sua história, a elevar também sua prece. Rezo hoje pelas mãos que calejaram ao construir tão grande templo. Agradeço pelos que pensaram cada detalhe, cada vitral, cada coluna, cada telha e tijolo, cada viga, para que tudo ficasse perfeito. Lembro com alegria da minha juventude, passada boa parte em seu interior,
Suas lições são eternas, passadas de geração em geração. És um marco em nossa história. Acolhe-nos na chegada, na primavera da vida. Em seu interior selamos em Deus nossa união. E no fim, no inverno existencial, no abraço eterno, antes de partir para a solidão de um túmulo, em Ti, a Deus somos encomendados. Em Ti, os que ficam buscam forças para prosseguir no caminho da vida. Casa da Mãe, em seu interior se reúnem os irmãos, se faz comunhão. Ponto de encontro, elo de ligação entre nossa pequena humanidade e o infinito. Sou de casa, sou irmão, suas portas abertas me atestam. Sou comunidade, sou parte da família, parte da história. Sou filho espiritual, nascido e criado na matriz de Santana. O segundo poema, Santana. Salve Santana, Senhora nossa, em sua casa repousamos. Encontramos amparo na casa da avó. Santana, nós te amamos. Sua presença entre nós é antiga, trazida da velha Europa pelos nobres portugueses, fizeste morada em nossa terra. Livrai-nos sempre da fome, da peste e da guerra. Muito cedo para a Senhora, uma capela foi erguida, um templo para a nossa padroeira, lugar de encontro, de oração. A cidade cresceu, cresceu também nossa devoção. A Senhora que teve a honra de ser a mãe da Mãe de Deus, que carregou Jesus no colo, carrega a nós, filhos e netos seus. Carrega hoje, com tua proteção, nossa cidade que é feita em cal, em cimento, em poesia, amor e devoção. Muito obrigado a todos. Passo a palavra para o presidente do IHG do Barroso. Inicialmente, meus parabéns ao Emerson Costa pelo poema do Instituto. Eu já falei com o Emerson que isso será o hino do Instituto. Há quem já querendo musicar já esse poema dele. E reverendo, ele fala assim: matriz a estar no orar por nós nos proteger. Assim, muito profundo, né? Parabéns também ao Emerson pelas suas poesias, professor Pedro pelas suas palavras também. Ô, professor Pedro, eu queria agora que você assumisse o notebook para exibir para nós o do Padre José Vicente. É possível? Aí eu vou convidar nós aqui para sentarmos ali. Nós vamos assistir, são uns 4 minutos, né? Então vamos nos assentar lá, depois a gente retorna para cá. É um documentário à parte do total. Entrevista com o Padre José Vicente, que não poderíamos deixar de fora de exibir na noite de hoje. Coincidiu que naquela época eu estava já trabalhando, naquele tempo era proibido trabalhar, quem havia carteira, um trabalhador também para menores. E eu e outros também começamos a trabalhar de servente, e ali fomos trabalhando, e a igreja levantando, e nele trabalhando de servente eu ajudava na igreja também, que era coroinha, sacristão. E a gente foi aí ajudando e vendo a construção foi saindo logo, porque o povo de Minas era bem ágil nessa construção. E assim
foi subindo a construção e a gente até conseguiu, eu consegui trabalhar ali quase um ano, servente, subindo aqueles andares e tudo, e cheguei a ver até mais ou menos perto da torre, que é a construção. Quando já estava construindo a torre, aí já foram outras pessoas, porque esses andaimes já foram mais difíceis, então os menores não trabalhavam mais nesse sentido. Mas eu quero dizer que foi uma construção que foi um verdadeiro desafio, porque sem muito comunidade, quando isso fez com que essa igreja surgisse. E eu vi depois a construção, na inauguração, já não estava aqui, porque eu tinha ido para o seminário. Eu fui para o seminário em 1952. E quando inaugurou a igreja, eu já estava indo para o seminário. Não trabalhei nas obras de acabamento. Trabalhei mais na parte levantando as paredes. Acontece também, de tudo isso, o cônego Luiz tinha sempre um jeito especial, unir o trabalho e a oração, fazia também o assembleio, né? E a gente rezava muito, e pedia muito, celebrando a missa ainda na capelinha que tinha dentro da igreja que era construída. Havia uma capela, mas depois passou a celebrar a missa aqui na igreja do Rosário, cá embaixo. E lá a construção estava muito difícil para os andames da igreja, e por isso o cônego Luiz usava essa igreja aqui embaixo do Rosário para a Santa Missa. Pois bem, mas nesse período em que eu fui para o seminário em São Julião, fiz noviciado, depois, como o primeiro padre do Barroso, podemos assim dizer, eu fui também o primeiro seminarista aqui de Barroso. E por isso que eu fui para São Julião, fiz o primário, depois fiz o segundo grau, fui em Belo Horizonte, fizemos noviciado, que era em Belo Horizonte, depois fui para a filosofia, estudando filosofia em São Paulo, com os paulinos, que nós temos uma casa em São Paulo. E lá em São Paulo, terminando filosofia, eu fui para fazer teologia no Mosteiro São Bento, no Rio de Janeiro, e fiquei lá 4 anos fazendo teologia, justamente no período do Concílio Vaticano II. E nesse período eu fui ordenado no dia 2 de julho de 1967, pela manhã, às 10 horas da manhã, pelo bispo Dom Delfim Guedes, né? Dom Delfim é o primeiro bispo de São João del Rei. E assim, nessa ordenação, eu fui ordenado. Convidamos para usar a tribuna o ilustríssimo professor doutor Douglas William Ferreira, confrade do IHG do Barroso e diretor da Escola Estadual Francisco Antônio Pires, que nos falará sobre a relação com a paróquia e matriz de Santana e sua participação no documentário. Reverendo Douglas, conte para nós um pouco da sua trajetória na paróquia, na matriz. Professor, você me pegou de surpresa, gente. Na verdade, ele mandou o cerimonial à tarde. Eu não tive tempo de abrir, né? Eu não tive tempo de abrir e falei para você, tá ótimo, fiquei de surpresa agora. Boa noite a todos. O Alessandro, eu tinha comentado com ele que eu preferiria não falar, porque eu acho que eu falei muito lá no documentário, né? Mas, de um modo geral,
respondendo a pergunta que o professor Alessandro me fez, né? E acho que é de conhecimento de muitas pessoas, a matriz de Santana, minha vida começou desde muito novinho, né? Não que eu seja velho, ainda sou muito novo, mas em 1997 eu entrei como coroinha, né, do Padre Fábio, à época, e estou lá ajudando até hoje, né? Então, não sei nem quantos anos isso dá, não, vai dar uns 30 anos daqui, uns 2, né? Cresci lá, né? Talvez, eu acho que é importante destacar isso, a Matriz Santana foi e é a minha segunda casa, né? Um espaço que é uma paróquia, um espaço que eu amo muito. Quem me conhece, quem sabe da minha história, quem me vê no dia a dia, né? O quanto eu cresci ali, desenvolvi ali, me tornei quem sou, né? E muito graças à paróquia de Santana. E faço disso, não uso para a minha própria imagem, né? Mas sempre para o melhor apresentar da paróquia e também da minha devoção à Senhora Santana, que é uma devoção muito forte. O professor Alessandro me convidou, né, para participar do documentário junto com o professor Pedro, porque já há alguns anos, né, Alessandro, desde quando o Alessandro foi meu professor, e o Alessandro gostava de nos levar em 2 lugares, Ouro Preto e aqui no Matriz de Santana, para mostrar os estilos arquitetônicos diferentes, né, Alessandro? E na primeira visita que a gente veio, pelo menos com a minha turma, né, eu fui muito intrometido, né, o Alessandro falava as coisas, eu ia complementando uma ou outra coisa que eu sabia e talvez ele não estava fazendo as colocações. E a partir dali o professor Alessandro passou a me convidar anualmente para acompanhar as turmas dele, do ensino fundamental da Escola Geraldo Napoleão de Souza. E aí eu sempre tinha um dia de aula com os alunos dele para poder falar um pouco sobre a matriz, levar em alguns espaços, né, Alessandro? Que aí eu consegui uma abertura com o palco, né, de lá na torre, tinha a chave, aí podia ir por dentro, né? Ali, acho que tem uma imagem que mostra isso, tem a parede da primeira construção, né? Na verdade, assim, a segunda, né? Ali por dentro, então a gente sempre levava com curiosidade para os alunos verem, e a partir disso surgiu essa parceria. O professor Alessandro me chamou, não sabia da grandiosidade do projeto, né? Fui achando que ele e o Pedro só ia fazer uma gravação simplória para a gente contextualizar aquilo que era apresentado nas aulas de história, e é isso que eu acabei colocando ali, né? Colocando um pouco do conhecimento que eu adquiri com pessoas que eu convivi. Sobremaneira, eu destaco a convivência muito próxima com a dona Lourdinha, né? Maria de Lourdes. Ela contava muitas histórias, dona Dalvinha, sobre Dona Quininha, né? Bom, gente, eu não sou velho, tá? Mas eu me lembro porque eu era uma criança, adolescente aí, por isso guardei muito na memória fatos, né, que eles contaram, a história que elas me contavam, e aí isso eu pude trazer um pouquinho aqui para o documentário. Espero que vocês gostem, né, e conheçam talvez algumas coisas, como o Pedro colocou, né, alguns elementos que passam despercebidos por nós no dia a dia, quando a gente entra e sai da matriz, que às vezes a gente não sabe nem o símbolo ou o significado que eles têm, né. Muito obrigado a todos. Teremos agora a apresentação musical feita pelos artistas Leonardo e Michel, que interpretarão o hino em honra à Senhora Santana. Devotos gentis
São os filhos as cândidas flores, ofertadas por mãos varonis. São os filhos as cândidas flores, ofertadas por mãos varonis. Salve Santana, Senhora, sois padroeira bondosa desta cidade formosa, que vossas bênçãos implora, bênçãos que aos céus nos conduz, bênçãos de paz e alegria, bênçãos de amor a Maria, bênçãos de amor a Jesus. Vós que sois lá no céu, poderosa, vos rogamos, peçais a Jesus, que depois de uma vida piedosa vos vejamos no reino da luz, que depois de uma vida piedosa vos vejamos no reino da luz. Vamos cantar juntos. Salve Santana, Senhora, sois padroeira bondosa desta cidade formosa, que vossas bênçãos implora, bênçãos que aos céus nos conduz, bênçãos de paz e alegria, bênçãos de amor a Maria, bênçãos de amor a Jesus. Agora, o momento mais esperado da noite, a exibição do documentário Santana, a devoção que edificou a história. Convido a mesa diretora para que possamos lá novamente, para que tenhamos uma melhor visualização.
sob o manto da Mãe de Maria, tu nasceste em cidade cristã. É assim que o Barroso se apresenta. Uma cidade que é construída com cal, cimento e amor, e principalmente fé. Hoje estamos aqui na Matriz de Santana para falar um pouco da história da cidade. A gente entra dentro dessa igreja, a gente sente até uma emoção, né, professor Alessandro? Olá, Pedro. Muito prazer. Prazer todo meu, estamos nesse projeto. Estamos na Matriz de Santa Ana do Barroso, né? Para nós barrosenses parece às vezes algo comum, que já está palpável, já estamos acostumados. Mas essa matriz para os turistas, para os visitantes que chegam ao Barroso pela primeira vez, ela se destaca pela sua majestosa presença no centro da cidade. Uma presença física e, acima de tudo, também, Pedro, espiritual na vida de todos os barrosenses. Exatamente. Faz parte da nossa história. Faz parte de todos os barrosenses. E é isso mesmo, Pedro. E essa devoção a Santana do Barroso começa em 1729, quando o primeiro devoto de Santa Ana do Barroso, o português Antônio da Costa Nogueira, doou, hipotecou suas terras para a construção de uma capela inicial do chamado Barroso Velho. Interessante, professor, saber as origens da devoção a Santana. E Santana é uma devoção também mineradora. Será que foi isso o motivo que Antônio da Costa Nogueira, motivou a trazer essa devoção para a cidade? Provavelmente sim, porque Minas Gerais, né, o nosso estado era o estado dos mineradores. Mas também Santana é padroeira das grávidas também, e padroeira da Casa Grande, mas também da senzala. É um fator interessante, porque Santana traz aquela figura do acolhimento. Isso mesmo. Então Santana acolhe não só os trabalhadores da mineração, que o estado e a nossa região era muito profícua, mas como também mulheres grávidas e a Casa Grande e a própria senzala. Estamos com o Douglas, ele que é membro da Pastoral Paroquial, presidente, aliás, e também da Comissão Administrativa. E ele cresceu aqui nessa igreja. Basicamente, essa igreja, essa matriz, faz parte também da sua vida. Muito prazer, Douglas. Prazer tê-lo juntamente conosco. É ótimo estar aqui com vocês, compartilhar nesse momento, poder falar um pouco, contar um pouco da matriz junto com vocês. No passado, aqui era a Igreja do Rosário. Tradicionalmente, essas cidades antigas sempre têm a Igreja do Rosário como marca referencial. A gente pode olhar, ainda existe em São João do Rei, até em Dores de Campos, uma cidade vizinha, Barbacena. A Igreja do Rosário, ela marcava, sobretudo, a devoção dos homens negros, E ela estava localizada hoje onde é que é a Igreja Matriz Santana. E a Matriz Santana, ela era onde hoje é a Igreja do Rosário, lá no Cesano, na construção do Cesano. Houve essa troca dos lugares das padroeiras, por uma solicitação do bispo de Mariana, como o senhor bispo disse, Dom Assis faz essa solicitação, e aí eles fazem essa inversão. Acho que tem muito de um elemento cultural muito forte nisso, Quando nasce a paróquia de Santana e ela está lá na capela que foi elegida por Antônio da Costa Nogueira, depois vai passando pelos descendentes e etc., ali era o centro da cidade, o centro social da cidade, vai se tornar o centro social. E depois, com a ampliação do centro, dessa parte do centro, quando as terras vão sendo vendidas, ou as pessoas começam a tomar parte de terrenos aqui do centro, que era tudo a paróquia de Santana, acho que era mais do que óbvio fazer essa troca. A matriz, ela ocupa um lugar central na razão da cidade. Isso, exatamente. A igreja mãe, e ela é não somente das demais igrejas, mas também do município, vamos dizer assim. O bispo veio aqui em 1928 e em 1931, após negociações, conversas então
houve essa troca. E vai lembrar, né, professora, que não era essa igreja, né? Sim. Era uma outra igreja menor porte. Depois foi construída somente essa nave central como matriz, né? E depois a ampliação foi feita com o Luiz posteriormente. Mas nós vamos chegar nessa parte aqui. É importante destacar isso. Assim, que era uma igreja, né, de tamanho bem menor. E Douglas, algo que é muito comum em Barroso, nós sabemos que atrai muitos visitantes, barrosenses e ausentes, é a festa de Santana. E ela começa, segundo informações de pesquisas, a partir de 1934. Exatamente. Os primeiros relatos que nós já vimos sobre a festa Santana aí nessa época. Era uma festa ainda muito pequena, né? Até a parte de novenário, de participação das pessoas. A devoção foi crescendo aos poucos, né? Vale lembrar que não era uma devoção popular, era uma devoção do Antônio da Costa Nogueira e que com a construção da capela, né? Com o dote, aquela coisa toda, e as famílias vindo, isso começa a ampliar, né, os seus descendentes. Mas a festa ela começa em 1964 ainda até com muita atuação de membros de Tiradentes, né, o livro de Tom traz isso, a Orquestra Ramalho que vinha tocar, a banda Ramalho às vezes ajudava na produção, que era ainda um evento muito pequeno. A festa também combinava muito com a festa do Coração de Jesus, né, com a apostolado da oração, promovendo essa festa junto. E você sabe por que isso, Douglas? Porque até 1927, os padres que atuavam aqui, eles vinham de fora, Barbacena, Dores, Prados. A partir dos anos 30, por aí, os padres já passaram a ficar aqui, a instalar, residir, e repara também que na década de 40, nós tivemos a criação de movimentos leigos, né? Movimentos irmanados da igreja, como a de Santíssimo Sacramento, em 42, a Filhas de Maria, em 43, ou seja, para dar realmente mais solenidade, mais fervor nessa devoção a Santana. E suporte ao acontecimento, né? Por exemplo, da festa, a gente vê que os movimentos têm um papel crucial para o desenvolvimento das festas, solenidades. E esses movimentos, na época, houve um boom muito grande, né? A igreja está passando por uma reforma, né? O Concílio Vaticano estava aí às portas, né? Então, a mudança, o papel do leigo, o engajamento do leigo, agora começava a ter um papel fundamental, né? As irmandades começaram a perder um pouco de força, né? Igual nós tivemos a Irmandade do Rosário, nessa época, acredito que ela já estava no finalzinho, talvez até nem existia, né? A Irmandade Santíssima começando mais, e era mais dentro da Igreja Matriz, em geral, as Irmandades do Santíssimo, elas exercem um papel fundamental nas igrejas matrizes, né? Nessa época. E aí, essa abertura para o movimento, as mulheres têm o movimento delas, né, as Filhas de Maria, o apostolado da oração que é até anterior a isso, nós apostolado tem mais de 100 anos, são movimentos que vão ajudar nesse processo também de ampliação da devoção da padroeira, né? E um detalhe que nós devemos agora falar a respeito do Cônigo Luiz. O ícone da cidade de Barroso, o Cônigo Luiz de Aurora Carlos. Ele veio para cá e começa a fazer a reforma desse templo que tínhamos até chegarmos no templo atual, que é com essas naves laterais que a gente vai aprofundar daqui a pouquinho. E tem uns fotos, né? O próprio Instituto Histórico tem fotos dessa igreja primeira, né? Que foi construída substituindo a Capela do Rosário. Ela ocupava essa nave central, era uma única torre, aquele estilo já um pouco gótico ali na frente, né? Começando a surgir, ele foi enriquecido muito mais, logicamente, pelo cônigo, depois na ampliação, mas já tinha essas características ali do externo, do interno também, e vendo que não comportava mais, né, e também por solicitação na época do bispo, o cônigo Luiz resolve ampliar a igreja matriz. Muitos chamaram ele de louco naquela época, já lembro dessa versão. Com certeza. Porque a cidade era muito pequena, assim, tem algumas fotos que até mostram a matriz como que ela destoava desse centro inteiro, né? Assim, pelo tamanho, pela amplitude. Isso após a reforma de 54. Após a reforma de 54,
alguns contam, né, parece que isso está até no livro de Tombo, o Conde Luiz contando que o dono da fábrica na época trouxe a fábrica para cá encantado pela igreja. Sim, o Severino, que começa Isso, Isso, ele ficou surpreso com o tamanho da obra que ele estava vendo e ele resolve, e o Conde Luiz conta isso, né, em cartas que ele tinha, inclusive com o Severino, ele conta que ele o Severino tinha estado muito surpreso com a dimensão da obra que estava vendo aqui. E era uma obra muito grande para ele, de fato. Né? E são 3 movimentos sine qua non, acontecem ao mesmo tempo. A implantação da fábrica de cimento, a recém-implantação da 53 e 54 no município de Barroso, instalação, né, a partir de janeiro de 54, e, como disse o padre Luiz, entregando, depois de uma década, a matriz reformada. Estamos na matriz de Santana, no altar. Como é que é o nome correto aqui, reverendo? Então, Alessandro, nós estamos o todo se chama presbitério, né, onde os presbíteros se reúnem para a celebração, de onde a celebração acontece, e o altar é exatamente essa mesa, a mesa que a gente costuma falar, a mesa da celebração. Esse é o altar, é o que nós chamamos de altar. E uma consideração, esses altares só passaram a existir nas igrejas a partir do Concílio Vaticano II, né? Porque só tinha esse altar. Que era o altar da missa. A missa era versum Dei, que nós chamamos. O povo costuma falar que é missa de costas para o povo. Não, não é isso não. Não é que o padre estava de costas para o povo. O padre estava de frente para Deus. Porque a cruz ficava aqui, né, de frente para ele presidia. Não era porque ele estava virando as costas para o pessoal ou desconsiderando que as pessoas estavam ali, mas porque ele estava de frente para Deus. Por isso que a gente chamava de missa versum Dei. E depois, com Paulo VI, a missa tornou a missa verso populum, né? Que aí é em direção às pessoas, isso, para o povo. E aí o altar, né, passou a sair daqui e veio naquela ficar para o padre na década de 70. Na década de 70. E esse altar aqui ele foi colocado em toda a igreja consagrada. O que seria isso? Então, há uma consagração das igrejas, sobretudo das igrejas matrizes, né? E só fazendo uma correção, nem todas são. Por exemplo, até a matriz de Fátima não é uma igreja que foi consagrada. Mas isso não é um problema, né? As igrejas matrizes elas são consagradas e quando acontece a consagração delas, o altar ele é ungido com óleo do crisma, né? Por isso nós vemos essas cruzes que marcam 5 pontos no altar, né? Tanto nesse altar aqui, o altar, quanto o altar maior, como a gente chama de altar maior, também ele tem essas 5 cruzes, ele também foi consagrado, ou passou pela consagração. Muitas igrejas de outras denominações, e as atividades religiosas católicas eram muito centralizadas aqui na matriz de Santana. E logo depois, então, houve uma conferência episcopal latino-americana em Santo Domingo, e desse saiu um documento chamado Rede de Comunidades, do qual o padre Fábio se espelhou, se orientou, mesmo já também com o Conselho Vaticano II, que já falava algo nesse sentido, né, que o nosso Papa saudoso também já falava da igreja em saída. E o que o padre Fábio então faz? Ele começa a incentivar a prática religiosa com os leigos e nos bairros. E construiu a igreja do Santo Antônio, no bairro de Jardim Europa, a igreja no bairro São José, a igreja de São José, ele começou com o Padre Pedro, com o Padre Pedro, depois ele construiu a Nossa Aparecida, né, lá no Josefino Coelho. Nossa Aparecida e Santo Antônio, com certeza foram obras que ele começou e ele terminou, né? E ele sempre teve uma preocupação com essas comunidades, né, professor Alessandro? Eu me lembro sempre que, inclusive, nas festas de Santana, ele sempre trazia temas de comunidade, de comunidades, né, mostrando a importância que as comunidades têm, enfatizar essa força das comunidades, engajar essas comunidades, né, na própria obra, na construção, em se sentir parte dessas igrejas que eles estavam construindo. Né. O Fábio era um visionário nesse sentido. Ele conseguia enxergar além.
Em alguns lugares onde talvez ninguém pensaria em construir uma igreja, ele já pensou. Santa Teresinha foi uma obra dele do início ao fim, bem lembrado. Então, assim, ele pensava da necessidade, e às vezes as pessoas não davam nada para aquilo, né? Nossa, mas é um terreno muito longe, mas é um lugar muito ruim. E ele acabou construindo esses lugares, igrejas que hoje sustentam a fé católica nas comunidades locais. E acrescenta também, professor Douglas, a questão das comunidades rurais, né? Ter um atendimento maior também às comunidades rurais, nos movimentos negros, e dentro da área urbana temos que ressaltar o CESAM. Eu falei que ele descentraliza um pouco, tira um pouco da matriz, essa questão de tudo centralizado aqui, cria também o CESAM, o Centro de Evangelização Santana, onde vai ter mais atividades pastorais. Porque a catequese acontecia aqui dentro, né? Por exemplo, era dentro da igreja. Quem da época do ônibus se lembra, né? Fazia catequese era aqui, brincava na praça, né? E o centro conta isso, né? Depois vinha aqui, cada um ia para um canto. Tem as salas ali na parte de cima que também eram usadas, né? Dentro da igreja. E o Padre construiu um centro de evangelização, pensando na evangelização de fato, né? Como ela é importante e sair daqui de um espaço que é um espaço mais litúrgico do que propriamente, né? Utilizado para a evangelização nesse sentido bem restrito do entendimento de evangelizar. Bem trouxe, nós temos os paraventos, bem explicado pelo professor Alessandro, até eu aprendi hoje o tipo dos paraventos, que é para não apagar as velas aqui dentro da igreja, né, no interior. E são três. O central, ele marca a passagem bíblica de Jesus acalmando a tempestade, né, na barca está Pedro e os apóstolos, Jesus acalma a tempestade. De um lado, São Miguel Arcanjo, numa luta com o demônio, e no outro, o anjo da guarda, a segurar e a proteger uma criança. No topo dos três vitrais, nós temos o brasão de armas no domingo, do Papa reinante, na época da criação da Igreja Matriz. E nas laterais nós temos do arcebispo de Mariana, da época, e do outro lado do bispo auxiliar, que estava aqui também, né, ajudando em Mariana o bispo. Acho que todos os três vitrais trazem essa ideia de que esse é um espaço de segurança, né? Jesus acalma a tempestade, um anjo de guarda para proteger a criança ali, né? E o São Miguel, a lutar contra o diabo, acho que traz muito bem essa conotação. A parte após o porta-ventos, chamado, como diz, é um mundo físico. É quando você chegou, adentrou o seu templo, mas você ainda está mais lá fora do que aqui dentro. A partir do momento que você transpõe a porta-ventos, você entra no corpo da igreja, você então já se sente mais seguro, se sente mais protegido. Isso é marcado também, professor Alessandro, nos vidros, né? Nas janelas, vamos dizer, onde nós temos ali um puxador, uma serpente, né? Não sem propósito, é uma serpente porque quem está olhando para fora está interessado em coisas do mal. Então a serpente, ela está ali para lembrar isso. Olha, se você olhar para fora, você está correndo risco de pecar, né? Atente-se ao que está acontecendo aqui dentro. A partir de 54, né, pois até então ela só tinha uma porta central e passaram a ter depois 3 portas na frente. E são hoje 7 portas. Nós temos 2 portas laterais e temos as 3 portas à frente, que representam... Então são 7 sacramentos, né, professor Alessandro? Na entrada, nas 3 portas principais, nós temos os sacramentos de iniciação cristã, batismo, eucaristia e crisma.
E nas laterais nós temos os outros 4 sacramentos: matrimônio, ordem, unção dos enfermos e penitência ou confissão, né, que são os da lateral. E vale notar que o batismo é a porta central, é por onde nós entramos na vida cristã. Está em latim escrito embaixo, né? E se a gente notar também, quando o senhor benedisse da entrada, né, bem no início nós temos o batistério, né? Ao lado esquerdo de quem entra, nós temos o batistério. Só pode chegar até o altar aqueles que passaram pela folia batismal, né? Só pode participar da vida comunitária, consequentemente da Eucaristia, aquele que foi batizado. E há pouco tempo até descobri que é lá que está a pedra fundamental de ampliação da igreja na França. E algo mais que nós precisamos colocar, que é um ditado popular chamado: você tem que entrar com o pé direito, né? Bastante disso populares. Outrora, no passado, as mulheres chegavam aos casais para assistir à missa, não só que separavam assim que entrava na igreja. As mulheres sentavam deste lado e os homens sentavam deste lado. Quando você vai sentar onde? Lá das mulheres, lá dos homens. O casal não sentava junto. E nós temos então Santa Cecília, Santa Isabel e Santa Ana neste lado. E aqui no lado de cá nós temos o rei Davi, São Joaquim e São José. Conforme também nós temos lá os anjos, cada qual com a sua cor, né? O anjo rosa e o anjo azul. Então, combinou-se o lado das mulheres e o lado dos homens. Lembrando, né, professora, que os anjos não têm sexo. Era uma cor que foi colocada só para ajudar mesmo a distinguir os lados de cada um, né? No lado direito ficavam as mulheres participando das celebrações, por isso as santas mulheres estão com os vitrais do lado direito. E do lado esquerdo ficavam os homens, do lado do anjo azul, e os santos homens desse mesmo lado. O professor Tom, né, isso refletia até nos cantos da época, né, os cantos litúrgicos. Eu me lembro de um santo que a gente até conhece hoje, canta inclusive, os homens cantavam e as mulheres respondiam, não era assim? Isso, exatamente. Na liturgia isso também era bem refletido, né? Você trouxe bem a música do santo, o povo hoje, até hoje, canta ela com muito ardor. Exatamente. Esses dois lados, e o coral ficava no coro, né? Naquela época, não ficava aqui embaixo, porque muitos vão se lembrar que por um bom tempo as pessoas cantavam ali em frente à sacristia, né? Onde ficava o harmônio Santa Cruz, que é um harmônio de 1933, se eu não estiver muito equivocado na data, comprado pelo padre Boanerges na época, né? E que depois o Conde Luiz tocava muito bem, o Conde Luiz até compunha músicas, né? Tocou e ensinou no Lourdinho como tem esse harmônio ali, né? Mas de início eles cantavam no coro. A igreja do estilo neogótico é uma igreja mais leve, mais harmoniosa, com a luz entrando pelos vitrais, onde realmente eleva o ser humano a uma reflexão com o Criador, a uma conexão. E se nós percebemos no exterior da igreja, as suas torres pontiagudas, os seus pináculos apontam para os céus. E é lá que nós precisamos realmente chegar. Porque o templo aqui da matriz de Santa Ana do Barroso, ou seja, qualquer outro templo, é a forma de nós chegarmos aos céus. Exatamente, né? É um estilo, vamos dizer assim, um estilo gótico que provém da França e vai chegar aqui até então no Brasil, quando chega ainda, creio que ele era colônia, vai chegar como neogótico, como um novo gótico. E tem esse formato também de que tudo remete para o alto, que tudo aponta para Deus, tudo aponta para o céu. A gente tem esses arcos ogivais, né, e essa abóboda em berço, acho que é um fator muito interessante dessa igreja, e as abóbodas em berço estão presentes, em sua maioria, principalmente deveria, somente nas igrejas matrizes, porque é a igreja mãe de todas as outras igrejas, daí a abóboda em berço. E é uma característica presente, inclusive, né, na nossa igreja Matriz Santana. O Douglas bem mencionou, o Cônigo foi muito visionário e pensou e detalhou cada elemento que constitui aqui essa igreja.
O tempo faz isso, né? Nos aponta para Deus. Estar aqui é estar buscando o alto, né? Buscando as coisas do alto, vamos dizer assim. Então, até se nós olharmos aqui, né, no interior da matriz, às vezes eu fico percebendo como as pessoas sentadas nos bancos, né, estão sempre entretidas, olhando para as pontas das arcadas, né? Todas elas estão apontando para esse fator. Exatamente. O meu olhar está direcionado para o alto. Exatamente. E nós percebemos uma diferença de construção desta igreja, né, do estilo neogótico em si, a respeito do arco. Esses arcos ogivais, e nós percebemos claramente que eles se encontram para dar sustentação. Se fosse no arco românico, ele teria sustentação, mas o arco ogival, ele dá mais sustentação porque fica o peso. E nós temos nas laterais da igreja o chamado contraforte, é onde sustenta esse arco botante, caso tenha a igreja, ou o arco ogival. Então, esses arcos, essas abóbadas nervuradas, isso aí não é só enfeite, não. Isso é o que dá sustentação realmente a toda a estrutura da igreja. E percebemos ainda, professor Pedro, que a parede da igreja antiga era daquela espessura ali, né? E essas colunas foram, como diz, aumentadas, largueadas, para dar sustentação desse estilo aí. E temos uma parte ainda, professor Douglas, que se chama, não sei a pronúncia correta, acho que é clerestorio, que é essa parte de cima, que seria acima da nave lateral, para entrar luminosidade também através dessa parte aí. Então chama clerestorio esta parte para entrar luminosidade. Exatamente, uma característica desse estilo, né? Imagina as igrejas escuras. Na época não tinha iluminação elétrica. Um fator também interessante é o fator sonoro dessa igreja. Esses arcos, além de ser elementos estruturais, mas são elementos que reverberam o som, através desses arcos. Por exemplo, uma pessoa que fala nessa posição consegue ouvir uma outra que fala lá na frente. Isso é uma característica da arte gótica. Que imagina aí a gente vivendo creio eu que essa matriz tenha 100 anos, suponha eu. 71. Exatamente. Imagina, existiam 2 púlpitos também que serviam para fazer grandes sermões, para pregações, que também ajudavam nessa questão sonora, né? Então isso é a reverberação do som. Lá no próprio presbitério isso é muito claro, né? A cúpula acústica, né? Que aquela cúpula era uma cúpula acústica. Como não havia microfone, né? Só amplificador na época, tudo que é dito ali no presbitério é muito interessante. Se a gente sobe ali, está próximo a Santana, eu tenho muito essa experiência na peça de Santana, eu estava arrumando o altar. Nós escutamos tudo que é falado aqui embaixo. As pessoas podem estar nas laterais, elas podem estar na lateral conversando num tom baixo, não precisa estar falando. Isso entra pela cúpula ali atrás, quando você está naquele lugar onde está Santana, de uma forma que você escuta nitidamente o que está acontecendo aqui embaixo. É quase uma experiência mística, né? Uma experiência mística. Eu acho que é um fator interessante também, Santana escutando tudo e também o cônigo. Exatamente. Ele como presidente ali, né, da celebração. Exatamente. Literal do Pai das Misericórdias, né, faz referência àquela passagem bíblica do Evangelho do filho pródigo. É o pai recebendo na casa novamente o filho que sai, gasta toda a herança, né, se perde no mundo da vida, depois resolve voltar para a casa do pai e o pai o acolhe com carinho.
E o Cônego Luiz colocou esse vitral bem na entrada da igreja, remetendo à mesma função que a igreja tem, né? Ela nos acolhe como filhos que vêm do mundo, do lado externo, dos nossos erros, pecados, né? E aqui dentro se torna um espaço da acolhida, onde nós encontramos o perdão, renovamos esse perdão, não somente pelo sacramento da penitência, mas também pela experiência eucarística e comunitária. Convidamos o reverendíssimo Padre Jorge Wilson de Carvalho, pároco da paróquia de Santana, para fazer o uso da palavra. Boa noite para todos. Professor, gostaria de agradecer o convite e de manifestar também a gratidão, em nome da paróquia de Santana, a todos que se envolveram, né, na edificação deste documentário. Com certeza é um estímulo que nos leva à responsabilidade da preservação, em primeiríssimo lugar, é claro, e ao mesmo tempo de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele, através deste templo, realiza em favor da nossa comunidade. E o mais importante que eu sinto em toda a retratação que os senhores fizeram, né, não está contido apenas ali uma letra fria, né, uma história contada sem nenhum tipo de sentimento ou ausente do aspecto da fé. Eu acho que isso é um dado muito interessante, porque, para além da ciência, existe ali uma palavra que sai da alma, né, daqueles que entendem que faz parte do processo da construção da vida da cidade e um elemento que nos encanta verdadeiramente. Todas as vezes que nós nos colocamos ali diante da matriz, e nós somos observadores, né, eu fico impressionado de perceber que essa sacralidade ela está contida não somente naqueles que participam ativamente da vida da comunidade, têm uma vida sacramental ativa, diária, mas até aqueles que, por um motivo ou outro, se encontram assim distanciados do dia a dia da fé, sejam eles as gerações vindouras, os jovens, os adolescentes. Nós percebemos o senso
de sacralidade que eles destinam à matriz. Eles trazem sobre si, de uma maneira muito profunda, o sinal da cruz, entendem que ali habita Deus, né? E com certeza um Deus que se manifestou no coração de muitos que fizeram parte da construção e do cuidado com a nossa cidade, né? Quantas pessoas de bem ergueram inúmeras situações bonitas para a vida da comunidade, cuidado do lado social, e foram nutridas pela fé na matriz que de fato é o coração pulsante da cidade. Eu lembro que hoje, Dom Dirceu, no terceiro dia do tríduo da dedicação da minha matriz, da minha cidade de origem, ele pregou o terceiro dia do tríduo, ele era vigário-geral, e ele dizia sobre isso, ele dizia: matriz é o coração da cidade, e o coração que exerce esses dois movimentos. É o movimento intra, no sentido de acolhida, de reabastecimento, de acolhimento, e esse movimento também que nos leva para fora, que nos faz edificar coisas novas a partir daquilo que nós alimentamos. E ele trazia também a etimologia da palavra paróquia. O professor Douglas dizia que era a segunda casa dele. O termo paróquia significa isso, significa casa ao lado, casa próxima. Todos se identificam ali, né? Todos se identificam ali, há uma identificação bonita, né? Que fala da nossa presença, da nossa alma, de tudo aquilo que está para além daquilo que nos fala de algo muito verdadeiro. Então, eu destaco esse aspecto. Não foi apenas do ponto de vista academicista, mas também um coração de fé, que fala sobre a realidade mais profunda, né, da vivência, do que significa a matriz para todo barrosense. Então, Deus abençoe o trabalho desse instituto. Isso nos faz tomar responsabilidades diante do bem que está aí diante de nós, e faz com que cada um de nós possamos valorizar aquilo que é de fato a nossa história. Se nós não a reconhecemos, nós não teremos raízes fecundas, capazes de fato de nos manter de pé diante dos ventos contrários. Deus abençoe, sucesso, tudo aquilo que vocês realizarem. A Paróquia de Santana está de braços abertos para acolher, incentivar, mesmo diante das nossas limitações. Deus abençoe. Nos idos de 1968, o professor Paulo Terra compôs a letra do hino municipal de Barroso, que tem melodia do maestro Francisco Leitão. Conforme o decreto número 240, de 15 de junho de 1969, se tornou o hino oficial do Barroso. A canção exalta a cidade como cristã e esperança do futuro, mencionando também a riqueza em calcário da região. E encerrando esta reunião, onde eternizamos a religiosidade cristã em Barroso, convido os presentes para, de pé, cantarmos com alegria e em alta voz o hino do município do Barroso. Maria,
Assim, o IHG do Barroso faz seu papel na sociedade barrosense. Senhores e senhoras, o Instituto Histórico e Geográfico de Barroso convida a todos para mensalmente participarem dos nossos encontros, sempre a partir das 17 horas, no primeiro sábado do mês. Nossa próxima reunião será realizada no dia 2 de agosto, na Sala de Governança da Prefeitura Municipal de Barroso. Nesse momento, passo a palavra ao ilustríssimo senhor presidente, professor, que fará os agradecimentos, considerações finais e o encerramento da nossa reunião. Muito obrigado, Maria, por abrir as portas da Câmara para nós nessa noite de hoje, pela sua presença. Obrigado, Edna, por estar aqui representando o Executivo e, mais uma vez, leve nosso agradecimento pela parceria no Instituto. Obrigado, Reverendo Jorge, por abrir as portas da matriz e estar aqui presente conosco hoje. Obrigado, Jean TV Barroso Regional, por estar aqui conosco. Obrigado aos artistas Leonardo e Michel, as autoridades. Obrigado, Nivaldo, por estar aqui também. Muito obrigado, Mauro, nosso cerimonialista. E muito obrigado a todos que confiam nesse trabalho do Instituto Histórico e Geográfico do Barroso. Nós temos aqui 3 obras em miniaturas. A primeira, o Jean vai mostrar para nós, ali para os telespectadores, a Casa do Brasileiro. É o primeiro sobrado de 2 andares de Barroso. Sim, está em pé até hoje. Em frente à antiga Beluíde, do lado da Casa Popular. Nós temos a réplica da Casa da Dona Cecília, a miniatura, infelizmente foi demolida, né? E temos a réplica da Capela de Santana, que tem até uma lâmpadazinha acesa. Ali nós temos o Instagram desse artista. É um sócio correspondente do Instituto, se chama Raimundo Nonato. Ele mora em Serra, no Espírito Santo, e ele já tem, acreditem, mais umas 6 miniaturas de locais de Barroso e inclusive do Ford 29 verdinho do seu Arthur. Depois, se vocês quiserem clicarem ali, acessarem o link, o Ford 29 já está pronto. Temos a estação ferroviária que está pronta, com máquina e os vagão. Ou seja, só chegar um frete de Serra, no Espírito Santo, para cá, que o Raimundo manda. Raimundo é filho da dona Aparecida, do seu Gercino, lá do Guedes, né, falecidos, irmão do Delci, do Lúcio e do Sérgio, mas é um exímio artista que nós temos no Instituto. E como a família do Raimundo é prodígia, este quadro, secretário Nilson, por favor, levante esse quadro aqui para a Assembleia. Esse quadro ele foi pintado com um sócio nosso efetivo, Delci. Até ontem que nós estávamos aqui, pode chegar mais perto, né, Nilson? Ser mais perto próximo. Até ontem esse quadro era do Delci. Aí eu perguntei, Delci, esse quadro aqui é de quem, Delci? Aí ele, ocupando a tribuna, ele não teve jeito. Ontem nós recebemos a doação desse quadro, essa pintura em óleo sobre tela do artista Delci Manuel Ferreira. E ele é evangélico. Uma vida inteira evangélico, fez essa magnífica pintura do quadro. Temos aqui também uma outra pintura que é do Hansenkleber, um viajante que passou por Barroso em não vou saber a data precisa, e ele estava como se fosse ali vendo Barroso Velho. Esse morrinho, a Igreja Capela, né, isso estava no livro dele, do século XIX. Esse morrinho é como se fosse um morro do bairro São José. E o filho do Delci também, que pintou também, é uma pintura sobre tela. Então, e nós temos também, ali fora, o hino de Barroso, que a Maria gentilmente nos emprestou, o banner, né, da Câmara Municipal, com a letra do professor Paulo, com a caligrafia do Paulo Terra. Olha só, e essa imagem passou ali. Esse pessoal do Instituto está pegando a história direitinho. Obrigado, Nilson. E
E como temos ali também um mural com várias imagens de andores, altares, movimentos da festa de Santana. Então, a todos vocês... Ah, Fatinha, a nossa artesã também. Esta imagem aqui é produzida pela artista barrosense Fatinha Barbosa. Fatinha, eu te quero, gentileza. Aí, gente, ó. É uma exímia artesã. Muito chique, Fatinha. E a Fatinha já foi nomeada embaixatriz do Instituto. Sim, não sei se já chegou até você. Toda pessoa que a gente vai convidar, ou vai na reunião do Instituto, não sei o quê. Fatinha já me convidou. Ou fulano, vai na reunião do Instituto tal dia. A Fatinha me falou. É a nossa embaixatriz que leva o nome do Instituto para fora dos muros, né, das paredes da sala de governança. Mais alguma coisa? Não? Então vamos fechar a conta. Então, muito obrigado a todos. Cerimonialista, fica por sua conta. Nosso muito obrigado pela presença nessa reunião extraordinária do IHG do Barroso e tenham todos uma boa noite e um excelente fim de semana. Muito obrigada por organizar. Convivo muito tempo na Matriz Santana e saí aprendendo. A gente nem observa as vitrais, as coisas lá. Hoje fiquei sabendo. E tem mais detalhes, se vocês fossem falar muito mesmo, acho que daria um documentário de 1 hora. Mas nós vamos aprendendo juntos. Muito obrigado pela presença de vocês. Bacana demais, então. Todo por presente, o pessoal acompanhou ao vivo aqui. Instituto Histórico e Geográfico do Barroso. Deus o comando.